Estão pegando todo mundo? Bom dia, nós estamos reunidos aqui em casa hoje para realizar o culto de Páscoa. Antes de começarmos, eu quero pedir a você que, se você puder separar um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, no final do culto você pode participar conosco da ceia do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar? Quero pedir ao Tião que ore para a gente iniciar o culto. Maravilhoso Pai, Deus Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a falar com o Senhor, Deus, no início desse culto que iremos prestar ao Senhor, queremos agradecer pela oportunidade e pedir ao Senhor, Deus, que seja conosco em tudo que foi feito, tudo que foi apresentado, tudo que foi cantado, seja para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, que é santo. E que todos os que ouvirem, Pai, todos que participarem, sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder. E que a Tua palavra, que é penetrante, Deus, possa alcançar o nosso íntimo e nos trazer o conforto, a exortação, o ensino, o aprendizado, a transformação, a libertação que nós precisamos, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço ao Senhor que esteja conosco no decorrer de tudo que foi feito aqui, Pai. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus? Jesus.
Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, como é bom, Senhor, cantar louvores a Ti, Senhor, e dizer que somente o Senhor tem o poder de nos tornar alvos mais que a neve. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Páscoa. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Mas principalmente, Senhor, obrigado porque Ele ressuscitou. E através desse maravilhoso ato de ressurreição, nós, Teus filhos, podemos estar ligados novamente ao trono da Tua graça, perdoados, purificados pelo maravilhoso sangue de Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Nessa manhã, Senhor, fale ao nosso coração, fica conosco, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Páscoa. Será que o mundo realmente entendeu o que é Páscoa? A gente vive numa época, e talvez você já tenha ouvido em muitos outros sermões, os pastores falando que Páscoa não é chocolate. E realmente não é chocolate. Eu quero ler com os irmãos um texto primário que encontra-se em Êxodo, capítulo 12, do 6 ao 11, aonde diz o que é Páscoa. Êxodo, capítulo 12, do versículo 6 ao 11. Amém? Na minha versão, diz assim: guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas posteriores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. O relato bíblico sobre Páscoa, e nós comemoramos a Páscoa, e Jesus Cristo, no momento da ceia, está comemorando a Páscoa, que é a libertação do povo de Deus, através da ação maravilhosa de Deus diretamente no povo. A Páscoa realmente é uma festa. A Páscoa ela é uma festa de união. A Páscoa é uma festa que relembra o poder de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo. Quem não lembra das 10 pragas do Egito? Quando o sangue se transforma em água, a praga das rãs, a praga dos mosquitos, das pestes, das úlceras, da chuva de pedra, dos gafanhotos, das trevas, e principalmente a última, que era da morte dos primogênitos. E realmente, se tem algo que o povo judeu fez muito bem, foi guardar. Eles e nós cristãos não podemos nos esquecer nunca de comemorar a Páscoa pela sua importância magnífica. Deus sempre preparou o povo para a Páscoa que vai se cumprir em Jesus Cristo. A gente vai ver lá em Gênesis, quando Caim mata Abel, quando Adão mata Eva, quando Adão e Eva pecam e morrem diante do pecado, nós vamos ver que para que o pecado de Adão e Eva seja perdoado, é preciso que um cordeiro seja sacrificado no seu lugar. A Páscoa, aqui na última praga, para que os primogênitos não morram, é necessário que um cordeiro seja sacrificado, para que o pecado daquele povo seja perdoado, para que eles possam ser libertos do Egito e serem levados à terra prometida. Tudo isso tem um propósito maravilhoso.
o propósito de ensinar, o propósito de não esquecer, o propósito de fazer com que o povo de Deus lembre sempre de que Deus está no controle, de que Deus não nos abandona e de que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Páscoa é a história de um Deus que vem em resgate do seu povo por amor. É a história de um Deus que vai resgatar Adão e Eva. É a história de um Deus que vai ao encontro de Caim. É uma história de um Deus que vem em socorro ao seu povo no Egito. É um Deus que vem em socorro do seu povo na Babilônia. E é um Deus que vem salvar o seu povo através do seu Filho Jesus. Comemorar a Páscoa é comemorar a existência de um Deus que age diretamente na vida do seu povo. O texto que eu quero ler com os irmãos hoje fala um pouco sobre isso e encontra-se em Lucas capítulo 22, do 7 ao 20. Lucas capítulo 22, do 7 ao 20. Amém? Na minha versão diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrou uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus Cristo tinha dito, e então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram sobre a mesa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E Jesus disse: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, eu não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino dos céus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Festa. Eu fico pensando que toda festa existe um preparo. E nesse preparo existe um anseio, um desejo. Eu me recordo da festa de aniversário da Emily, de 18 anos, que Nonata tomou a decisão de junto com ela fazer, e eu lembro dos detalhes, e corre de um lado e corre do outro, e a gente, alguns dias antes, e a gente sonhando, e a gente lutando, e corre isso, faz isso, tudo esperando aquele momento onde a gente canta parabéns lá na mesa. Mesmo durante a própria festa, a gente senta, a gente conversa, mas o ápice, o momento ímpar, é aquele momento onde corta-se o bolo e canta-se parabéns. Por resto da vida, nós temos fotos que vão nos lembrar de que aquele dia realmente aconteceu. Mas aquele momento ele é tão ímpar. O aniversário de 18 anos, ou outra festa de um casamento, ou qualquer outra coisa, essas coisas marcam a vida da gente, e não apenas por foto, mas ficam presas na nossa mente. O versículo 7 diz assim: finalmente chegou o dia. Por que esse finalmente é importante?
Porque era o momento onde aquele sacrifício que Jesus Cristo faz com Adão e Eva, aquele sacrifício personificado através de Isaac, aquele sacrifício feito lá no Egito, na Páscoa, todas essas coisas começam a acontecer. Todas essas coisas começam a tomar forma e Jesus Cristo fala: eu esperei esse dia, eu estava ansioso. Por que Jesus Cristo estava desejoso desse dia? Porque estaria perto o dia em que ele cumpriria o seu ministério. Porque estava pleno ali naquele momento a ideia de que Cristo estava feliz, mesmo pouco tempo antes da sua crucificação, mesmo sabendo tudo o que ele ia passar, ele estava feliz porque aquela ação, aquele momento seria marcado e eternizado na vida dos cristãos até a sua volta para toda a eternidade. É por isso, e ele, conhecedor de toda a história, ele conhecedor de toda a vitória que nós temos através do seu precioso sangue, do seu poderoso nome, ele anseia por esse dia. E ele, como todo mestre de cerimônia, todo aquele que organiza, ele já diz aos discípulos o que ele quer, aonde eles vão, o que vai acontecer, da forma com que vai os discípulos. E até parece meio estranho, porque os discípulos vão encontrar um homem que estiver ali e vai perguntar para ele, e isso acontece. Os discípulos vão, eles encontram esse homem, o homem tem um lugar pronto para que eles realizem essa Páscoa. Eu quero dizer para vocês, Gálatas 4:4 diz assim: quando porém chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. É até um texto que a irmã pregou no culto de sexta-feira lá na igreja. E eu quero dizer para vocês que é exatamente isso que está acontecendo. Desde o nascimento de Cristo até o seu sacrifício, é a plenitude dos tempos. É um momento ímpar na história onde o mundo nunca, até chegar à eternidade, o mundo nunca vai poder visualizar ou ter uma intimidade tão grande, porque o Salvador estava entre nós. O Salvador se fez carne e habitou entre nós. Não existe um lugar tão alto na história, uma plenitude, algo tão poderoso durante a história, do que o próprio Filho de Deus habitando entre nós. Mateus 3,16 diz, a gente vai ver, durante toda a história, nós vamos ver várias pinceladas do que seria a obra magnífica de Cristo, onde Deus vem ao encontro do homem, com a sua mão, com a sua voz poderosa. A gente vai ver pinceladas do que será a eternidade, quando Deus vem ao encontro do homem, de várias formas, em vários momentos da história. E a gente vai ver isso de uma forma bem clara no batismo de Jesus Cristo, quando João Batista o batiza e o Espírito Santo desce, e ouve-se uma voz do céu que diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Ouça ele, ouça ele. A comemoração da Páscoa é muito mais do que apenas uma festa. A comemoração da Páscoa é muito mais do que qualquer coisa fora da presença de Deus. Páscoa é união. Quando a gente olha a proposta da Páscoa, era libertar o povo. Jesus Cristo morre para libertar o povo. Quando o Cordeiro morre, é para que os primogênitos, a descendência do povo de Deus seja garantida para todo sempre. E Cristo morre na cruz para garantir a nossa história na eternidade para todo sempre.
Comemorar a Páscoa é entender que o nosso Deus está de olhos abertos, está atento à história. E o versículo 14 diz assim: quando chegou a hora certa, a hora em que Cristo sonhou, a hora em que Ele desejou tanto, chegou. Por que essa hora é tão importante? Porque aquela comemoração que até aquele momento comemorava a saída do Egito, vai tomar uma nova forma. Vai ter um novo propósito na vida dos cristãos, porque agora vai representar o sacrifício de Cristo, que agora é revelado àquele povo a proposta da comemoração da Páscoa. Agora é mostrado que aquelas festas de Páscoa representavam o que Cristo faria completamente na cruz. É por isso que esse momento é importante, é por isso que existe uma hora certa, é por isso que o povo de Deus guardou essa história, porque era muito importante, porque agora começa a se cumprir na vida do povo de Deus a libertação do pecado. A última ceia. Ele vai dizer que essa é a última ceia, aquela era a última ceia que Jesus Cristo ia realizar com ele. Sabe por quê? Porque a próxima com ele seria juntos lá no céu. Eu fiquei lembrando também da festa, como a gente fica em contagem regressiva para a festa. É amanhã, falta uma semana, falta isso, falta aquilo, e a gente começa os preparativos e a gente vai fazendo uma contagem regressiva. Cristo está fazendo essa contagem regressiva, e agora chegou a hora, e lá na cruz é o fim. É o fim de um distanciamento do homem com Deus. É o fim de um monte de coisa que nos separava de Cristo. E agora começa uma nova história. Agora nós estamos ligados ao trono da graça através do sangue de Cristo. Aquela seria a última. E a próxima será juntos lá no céu. Aquela de muitas que realizaram. Com certeza Cristo realizou durante o seu ministério outras Páscoas juntos com os discípulos, mas a próxima será na glória. Você sabe disso? Você já pensou nisso? Que hoje nós vamos realizar a Páscoa, mas talvez a próxima Páscoa nós estejamos na glória. Quando a gente olha o Espírito Santo falando ao povo lá no Egito: olha, vocês estejam prontos, com os cintos apertados, com tudo pronto, não tenham nada que demore muito, estejam prontos, porque nós daqui a pouco estaremos a caminho da terra prometida. Eu quero dizer aos irmãos, talvez essa seja a última Páscoa. Nós precisamos também estar com os cintos prontos. Nós precisamos estar em pé, sem produzir coisas de tanto longo prazo, falando sobre a vida espiritual, e estar prontos, porque amanhã nós podemos estar caminhando em direção à terra prometida. Jesus é esse cordeiro, Jesus é esse sacrifício perfeito, o sangue dele, o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais para garantir que o espírito da morte não matasse os primogênitos. É o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É nisso que comemoramos a Páscoa. Páscoa para nós é o renascimento, é a possibilidade de novamente voltarmos à presença de Deus. É sabermos que existe um Deus que nunca nos abandonou na história. Você entende agora por que ele estava tão ansioso? Você entende agora por que ele sonhou com tudo isso? Você entende por que ele quis ver, ele esperava aquele momento? Porque ele sonhou, ele desejou, ele se preparou. O que você tem sonhado, meu irmão? Como você tem se preparado para a volta de Cristo? O povo de Deus precisou, assim como nós, estar reunidos dentro de casa. Agora, também, falando sobre esse tempo,
Novamente o povo de Deus é chamado a ficar dentro de casa. Novamente existe uma praga à nossa volta. E novamente nós somos chamados a celebrar a Páscoa novamente. Novamente nós somos chamados a ficar dentro de casa e se cobrir com o sangue do Cordeiro. Eu quero dizer a você, talvez essa seja a última Páscoa. Eu quero dizer a você que talvez esse seja apenas o princípio das dores. Mas eu quero dizer para você, com muita alegria no meu coração, que Cristo não vai nos abandonar em momento algum. Eu quero dizer para você que Ele deixou a promessa de que Ele iria, mas de que Ele voltaria e iria nos levar até a presença dEle. E eu creio nisso. É por isso que com a maior alegria Ele tomou com a maior alegria Ele sonhou, com a maior alegria Ele desejou. É por isso